Alô, amigos, alô, Brazucas! Elias Costa na área no seu canal Brazuca Esporte Clube, canal que fala de carnaval, de futebol, de carnaval. Então, não perca tempo, você que não está inscrito, se inscreva no nosso canal Brazuca Esporte Clube no YouTube, vá lá, curta as entrevistas, curta as histórias, tanto de carnaval como de futebol. Claro, e curta as entrevistas e espalha para geral, que tem um canal que fala das histórias do futebol brasileiro e também do nosso carnaval, né? Nossa festa maior. Na dispersão na área, fazendo uma pequena série, falando com os mestres, aqueles que criam as obras que o povo canta, não só no período do carnaval, mas também durante o ano, e muitas vezes criam as obras para ficar para a eternidade. Estou falando dos compositores, isso mesmo. Começamos na semana passada com o grande Noca da Portela, isso mesmo, 90 anos, ainda concorrendo na Portela, na União da Ilha. Agora vamos falar do Carnaval de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, porque também tem grandes compositores, grandes obras eternizadas. E vamos falar com um grande compositor da história do Carnaval porto-alegrense, do Carnaval gaúcho. Olha, ele tem um clássico que até hoje, aonde tem samba, onde tem pagode, onde tem carnaval, é cantado, e ele vai relembrar para nós, vai contar a história desse clássico, gravado pelo saudoso Carlos Medina. Estou falando do grande Edson Vieira, grande compositor gaúcho do nosso carnaval. Tudo bem, mestre? Muito obrigado aí por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube e falar de carnaval no nosso programa Na Dispersão, tudo bem? Tudo bem, Elias. Olha, falar de carnaval é falar da nossa vida, né? A nossa vida é isso, né? É carnaval, é música, e é um prazer estar aqui contigo, aqui nesse teu programa, e vamos lá comentar o que precisar aí da nossa história, da nossa contribuição para a cultura, não só do carnaval, acho que é para a música em si, né? Porque se a gente for olhar, se nós olharmos aí, o carnaval, ele gerou centenas de músicos que tocam na noite hoje aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Se nós formos olhar nas festas, né, a maioria é oriunda do carnaval, né? Cada pegada aí, cada boteco, cada show, cada pagode, foi olhar todo mundo do carnaval, né? Então as coisas estão enlaçadas, né? Entrelaçadas, o carnaval com a noite da música de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul também, né? É verdade. Lembrando sempre que o nosso canal também, o nosso programa Na Dispersão, tem a parceria. Estou com o manto sagrado da equipe mais carnavalesca do rádio brasileiro, a equipe da Rádio ABC, comandada pelo mestre Cláudio Brito, que lá durante o período do pré-carnaval fala e muito de carnaval, dos preparativos das escolas de samba, e é lógico, né? O canal Brazuca Esporte Clube é parceiro. Mestre, tem ideia de quantos sambas criados, gravados, enfim, nesta carreira? Eu acho que não. Não, só para te ter uma ideia, no Uruguai, lá em Artigas, na Rampa, eu acho que eu tenho uns 13 sambas. E mais uns 2 no Uruguai lá também, mas só na Rampa eu tenho uns 13. E eu passei uma vergonha lá uns 6 anos atrás, porque ela era uma escola pequena que o primeiro ano que ela ganhou foi o ano que eu fiz o samba. E aconteceu que o samba gerou assim, uma euforia na cidade, a escola cresceu na comunidade, todo mundo começou a cantar aquilo, bombou demais, assim, fora do comum lá em Artigas, e a escola aproveitou aquele embalo e bombou junto, né? Sim. E ganhou o carnaval. Aí eu passei uns 5 ou 6 anos fazendo samba para lá, 7 e tal, no 7º ano, e o presidente, pô, tu nunca vem aqui, o pessoal tá, e o compositor, eu nunca cobrei nada, eu fazia, gravava aqui, mandava o samba para lá, mandava o puxador, o Igor, que é o puxador deles lá, sim, ele está lá desde essa época, ele canta lá, faz uns 4, 5 anos que eu não faço samba para lá, com a pandemia, e depois que eu parei de fazer um pouco de samba para lá também, que eles começaram a fazer no Rio de Janeiro. A escola foi crescendo, trazendo tudo do Rio, né? E aí eu indiquei eles para lá, na realidade quem ia era o Paulinho Durão. Mas aí o pessoal ali na comunidade ficou com receio que o Paulinho não voltasse, porque lá a barca é boa também, né?
E aí os caras ficaram com receio, o Paulinho acho que vai ficar ruim dele, se ele não volta vai dar todo o problema aqui para nós. Ele que gravou o samba para lá e tudo, e aí, aí nós terminamos mandando o Igor, que era o segundo puxador, e o Igor, e foi o Paulinho, que hoje é intérprete da Praiana, foi intérprete da Copa da Lomba do Pinheiro, esse ano que passou. O Paulinho foi de segundo, e seria assim, lá o carnaval era sexta e sábado, ou sexta e terça, ou sábado e terça, não, sábado e terça, lá em Artigas. E aqui o carnaval era, acho que na segunda-feira ou no domingo, lá, então eles não queriam que o Paulinho fosse, lá eram 2 noites, não queriam que o Paulinho fosse no sábado com medo que ele não voltasse. Aí, então terminou indo o segundo, e o Paulinho, que estava lá na harmonia da Samba Puro, também foi cantando como o segundo lá, e o Igor cantaria lá só na primeira noite, que ele ia como primeiro, e o Paulinho como segundo. Na segunda noite o Paulinho voltava, porque ele era o segundo o Igor, né, o Igor Goulart, ele era o segundo do Paulinho Durão aqui, então ele só ia cantar no sábado lá, voltaria para cantar aqui na segunda-feira de carnaval, acho que era, naquela época ainda acho que era segunda ou domingo, eu não me lembro qual era o dia. E o Paulinho, então, no outro dia ficaria de segundo lá, já sairia de primeiro, no caso. Sim. E o samba bombou, e foi bacana, assim, porque quando deu o lance que o Paulinho Durão não poderia ir para lá, o pessoal disse assim, mas agora, disse, cara, esse bicho veio de cima, que a coisa não terei como conversar, né? Aí, mas não te preocupa que eu mando a gurizada boa daqui, não sei o quê, porque eles tinham perdido um puxador lá, num ano lá, que eu quero um puxador bom lá, e foi para a escola que tinha dinheiro. E aí por isso que a gente mandou armei com o Paulinho para lá. E aí não, mas tem uma gurizada que é o segundo dele, mas guria que no morro, tudo com pique de samba, não sei o quê, porque até disse, olha, aquele puxador de vocês que gravou meu samba ano passado aqui, ele era muito devagar aqui, os guris dão de 10 nele. E lá ele era o bambambam. Eu digo, não te preocupa que eu mando uma gurizada boa. Naquela época o Igor tinha 17, o Paulinho tinha 17, e o Tapir, deve conhecer de cavaco também, da Samba Puro, tocou na Vila, o Tapir também do cavaco. Eu disse, olha, eu vou te mandar uma gurizada boa aí. E aí eles tinham um ensaio geral numa semana anterior, que era na semana da Muamba aqui. A gurizada desfilou na Muamba aqui com a Samba Puro e pegou o ônibus às 7 da manhã, 8 da manhã para Livramento. E aí eles iam pegar eles lá em Livramento, que era em Artigas, né, pertinho de Paraí ali, dá 4 horas de viagem. Então eles iam pegar eles em Livramento ali. Todos os guris saíram daqui, eu botei no ônibus eles, mais 2 gurias para dançarem lá, uma passista, uma outra, que era das meninas, foram com eles para lá de ônibus, né? Quando eles chegaram lá, o cara me ligou, porque eu saí da bomba, eu fui dormir, né? E eles estavam de viagem, aí o cara me ligou, chegaram tipo 1 hora, 2 horas da tarde, sei lá, em Livramento lá, e eles teriam uma apresentação tipo 7 horas em Artigas. E o cara me ligou apavorado, o presidente, o vice-presidente, lá ainda em Livramento. Ederson, tu me mandou umas crianças, são os guri. Eu digo, cara, qualquer um dos 2 aí que vão cantar, eles dão de goleada no teu puxador que tinha ano passado. Tu não te preocupe, eu tô mandando 2. Eles vão bombar na primeira noite, vão bombar num show aí, que eles têm repertório bom, que era o repertório do Paulinho Durão aqui. Eles têm um repertório bom, vão fazer um belo show aí, tu não te preocupa. Mas são os guris, cara, são guris de morro. Vocês aí são duros, eles vão rir da cara de vocês. Tá? Eles cantam muito para vocês aí, né? E ele ficou assustado, não sei o quê. E aí os guris me contando depois, né? Quando eles voltaram. Os caras nos carregaram saímos do palco, os caras nos carregaram nas costas, assim, eles. Porque, na realidade, houve um boicote lá do pessoal que era de apoio de lá também. Porque os caras disseram, como não vai ter o puxador, o segundo aqui assume. O terceiro, nós é que vamos cantar. E aí os caras não... Os caras se encolheram na hora lá. Na hora de cantar, não, os guris são... Então eles que cantem, então, nós não vamos cantar. E subiu só os 3. Mas só que o presidente se assustou, né? Ele disse, não, tu não te preocupa, cara. Ele chegou com os guris lá, antes de ir lá, porque já estava cheia a quadra, não era a quadra, eles fechavam a rua, assim, um quarteirão e o outro. Eles fechavam o quarteirão e cobravam entrada nas pontas, e a rua toda era tipo a Venezianos ali, mas uma rua maior, né? Então a escola ensaiava ali.
E aí eles levaram eles para o barracão que era ali perto, era na hora da quadra, né? O presidente ficou assustado, ele estava apavorado. Aí os guris me contando assim, quando chegaram ali não acreditaram, eles, vamos, gurizada, nós estamos com medo porque se vocês não saírem bem lá, os caras vão nos linchar lá dentro. Então é o seguinte, assim, ó, eu preciso que vocês deem uma pecadinha no samba, assim, só para a gente dar uma olhada. Aí só começou ali no cavaquinho, o cara, e ele disse, não, sem o pagode, aquele, tá só no samba mesmo. Aí o Tapeira arrancou no cavaco e o Igor saiu dando grito de guerra, começaram a cantar. Só nas 2 voltas do refrão, quando ele entrou no samba, o presidente, vamos embora, gurizada, que nós vamos matar a pau. Os guris rebentaram lá e o Igor nunca mais puxou em Porto Alegre aqui. Ele está lá há quase 20 anos, desfilando no Uruguai, leva vários. O Andy foi para lá, o Vitinho foi, tocou com eles também. Eu montei um time bom lá de apoio, né? Então, assim, eles fizeram um trabalho bom e se criou essa história lá. E o presidente, ela disse, tu fez tudo isso aqui, tu nunca vem aqui. Eu digo, eu não vou levar 8 horas de viagem até Quaraí aí de ônibus para ir aí para Artigas ainda, né? Eu digo, quando eu tocar na Califórnia, eu vou aí. Aí eu fui participar na Califórnia e disse, olha, esse fim de semana eu vou estar em Uruguaiana, e daí era 3 horas de viagem de Uruguaiana, menos de 2 horas, 3 horas, Artigas, a Quaraí, né? Depois só atravessar a ponte ali. Aí eu fui para Uruguaiana, de Uruguaiana eu fui para lá. Até levei uns CDs do meu grupo, que eu tinha lançado o CD. Cheguei lá. Toda essa história para te chegar onde eu passei a vergonha. Aí eles me levaram na quadra, começaram. Naquela época eu já tinha uns 7 sambas, né? Aí eles começaram o show na quadra e começaram a cantar os meus sambas e eu só no refrão. E os caras passavam e eu não lembrava mesmo do meu samba. Que era tanto samba que eu tinha feito, eu já estava no 7º, 8º ano, eu só lembrava do ano passado e desse ano. Os outros eu sabia um pouquinho do refrão, e eles cantavam o samba que eu digo, e toda a quadra cantando, eu passando vergonha. Aí o presidente achava, olha, os caras até acharam que tu não era o compositor dos sambas, tudo. Se eu não tivesse tratado tudo direto contigo, entendeu? Eu não sabia. Então, para chegar na tua pergunta, tantos sambas que eu fiz, que eu não sei, eu lá na Lomba do Pinheiro, que é a minha escola mesmo, eles estavam escolhendo os sambas e olhando os sambas antigos, cantando, porque eu não lembrava. Eu disse, vai, não começo nem começar. E aí o guri começou a cantar o começo do samba, eu comecei a me lembrar do samba. Ele disse, nós vamos ter que gravar isso aí. Que muitos não eram gravados assim, né? Não estava nem em CD, nem rodando em rádio. Sim. Então, assim, mas eu perdi a conta de tantos sambas eu fiz, mas já com certeza passou de 70, 80 para mais, que eu fiz muitos sambas também para Caxias do Sul, para Praia, também fiz muito, para Triunfo, São Jerônimo, Taquari. Eu comecei a fazer, e aí foi, né? Então eu perdi as contas, assim, né? Mas aqui em Porto Alegre também não dá nem para contar, assim, quantos sambas foram. Poucas escolas não fez sambas aqui. Sambas, assim, Imperadores do Samba, a Praiana, a Restinga também não fiz sambas, né? O Império, tem poucas escolas que eu não fiz samba, mas eu fiz samba desde da escola do Lucena, lá da Relâmpago. A Relâmpago? Da Relâmpago, na Jet Patrocínio ali. Mas o primeiro samba meu mesmo que aconteceu, assim, que veio mesmo à tona, foi lá no Acadêmicos da Orgia, que era o Sem Lei Nem Rei. O tema é muito bonito, né, deles. Eles contavam a história da decadência do Acadêmicos. Eles ganhavam títulos, vinham para a avenida com 4, 5 mil na avenida. Era mesmo, né? Tu não escutava a bateria, só passava gente, né? E eles, assim, e a escola, de uma hora para outra, descambou. E eles contavam, no enredo contava toda a história, porque o que aconteceu que as pessoas não acreditavam mais no acadêmico, nem quem era acadêmico não ia mais na escola, o público não ia, a comunidade carnavalesca já não acreditava mais, o acadêmico vai descer, era tudo. E aí eles criaram o tema dentro daquilo ali, né? O Zé, que é o símbolo da escola, o Zé Carioca, sim, Zé, né? Carioca. O Zé, ninguém mais acredita no Zé, não sei o que. E aí eles contaram, dentro do enredo tinha a essência da escola que o problema que eles disseram que era que aconteceu, que eles tiveram que desfazer o trabalho. Desfazer não, tiveram que, sei lá, essa parte de religião assim eu não entendo muito, né? Minha família é toda evangélica, eu sou o único que sou do lado do carnaval. E eles tinham feito, no ano da mãe menininha do Cantuária, eles fizeram um trabalho na quadra. Só que eles não cumpriram com a obrigação depois.
Ganharam o carnaval e 1978. E até se tocarem, diz que o pai de santo disse, olha, vocês têm que pagar. Nossa. Ele está cobrando tudo de vocês. E aí vem na história do samba, que aí eu comecei dizendo, Zé, você está diferente. O povo não te liga, quem te viu e quem te vê. Há muito tempo esqueceram tuas glórias, apagaram as vitórias e você vem pondo culpa no azar. Diz que a bênção que te deu, mãe menininha, transformou tudo que tinha, fez perder o teu lugar. O mal olhado não foi nem bruxaria de alguém. Santo de casa pode derrubar também, muito bem. O mal olhado não foi nem bruxaria de alguém. Santo de casa pode derrubar também. E a tua fé, por onde anda a tua fé? Não se vive de sonhos, nem se cultiva ilusão. Os tropeços da vida devem servir de lição. Uma casa caída pode se erguer outra vez. Basta que se levante a cabeça para que a sorte apareça pondo as coisas no lugar. Basta que se levante a cabeça para que a sorte apareça pondo as coisas no lugar. Vou te acompanhar e neste ano eu não dou chance pro azar. Vou ser o rei da folia até o dia clarear. E nesse ano eu não dou chance pro azar. Naquela época o refrão era só no final, né? Tinha só um refrão no Rio e aqui era só um refrão no final. E foi bacana, caiu um caldo d'água lá, para todas as escolas caiu um caldo d'água. Eu me lembro assim, mas foi bonito o desfile deles, eles choravam, assim, porque a escola, ela parece que tirou quarto lugar, assim, para quem era cotada para descer, todo mundo dizia que ela ia descer e ela veio bem. Então foi o primeiro samba assim, que eu fiz e deu certo ali. Aí no outro ano a gente fez, isso eu não fiz sozinho, fiz em parceria com o Cláudio Amaro, que fazia parte do meu grupo Status. E no outro ano seguinte a gente fez mais um samba para acadêmicos, que é o do Minhocão, aquele intruso sai daí, cai fora se tu não acreditar, o Minhocão vai te pegar, e aí vai embora, né? Aí depois aí a gente começou mais a fazer vários sambas por aí, né? E foi surgindo, na minha parceria com o Caco, surgiu dentro da Caixa, eu fui transferido, eu trabalhava na contabilidade no centro. Sim. Eu era ratão de hora extra, e eu trabalhava lá no processamento de dados da Caixa na Marcílio para pegar umas horas extras de noite. Aí eles viram que o meu conhecimento que eu conhecia ali era contabilidade junto com a parte de processamento que eles tinham dificuldade. Eles me transferiram na marra lá, sem eu não queria ir, eu estava bem na contabilidade ali, eles me transferiram para a noite lá, eu fui trabalhar de noite, eu não gostei na época, até melhorou o meu salário, por causa da adicional noturno, mas eu não gostei. E aí eu fui trabalhar com o Caco Rabelo. Aí os caras, quando entrou no setor, assim, botaram na mesa lá para sentar, disse, olha ali quem é que chegou. Vai dar samba agora. Vai dar samba. Serviço. O Caco era composto, e não deu outras. Naquele mesmo ano ele começou a fazer, estava fazendo samba para a Vila Rascunhando, já me mostrou ali, eu já comecei a sugerir, a gente começou a criar no primeiro ano, foi aquele samba da Pombinha, voa, voa, Pombinha voa, e no encanto me ajuda a levantar. Com Medina. E Edson, até para nossos amigos, né, nosso canal no YouTube que fala de futebol e carnaval, não é do Carnaval de Porto Alegre, Acadêmicos da Orgia, qual você fez esse primeiro samba, foi uma grande escola, fundada nos anos 60, que foi multicampeã nos anos 70, referência no Carnaval de Porto Alegre na década de 70, que hoje... Revolucionou, né? Revolucionou, é verdade. A nossa grande verde e branco tem aí como o símbolo Zé Carioca, que hoje, né, até o carnaval deste ano estava aí na série prata, o bronze, prata, na verdade, e tá aí buscando, né, o seu espaço, buscando, mas por enquanto revivemos as histórias das glórias do grande escola de samba Acadêmicos da Orgia. Só o time aquele que eles tinham lá, Bedeu, Lelé, Pussi, Alexandre, sim. O próprio Wilson Ney, que fazia parte também daqueles... o time deles era pesadíssimo, né? E você falou grandes nomes aí que tem muito a ver com a música popular brasileira, porque foram grandes nomes também do samba rock, né? Até hoje. Os criadores do swing e do samba rock. Eles falam lá Rio de Janeiro e tudo, mas o swing foi criado aqui pelo Bedeu, Zé, Alexandre, Lelé, Luiz Wagner.
Luiz Wagner, é que o Luiz Wagner que levou a ideia lá para cima e rolou lá, mas eles dizem que é de lá, mas foi aqui. E o samba rock também, criação do Bedeu. Essa batida... Bedeu era um gênio, tá? Ele, do nada, assim, fluía tudo, tanto letra como música. Eu conversava de vez em quando. Ele era muito ligeirinho para conversar, assim, fluía muito rápido as coisas, ele era muito ligeiro para falar e coisa. Não, mas isso aqui não sei. Ele era a cabeça assim, ele estava no outro patamar com relação ao pessoal. Eu considero um dos grandes gênios da nossa música, com certeza. E até deve ser mais valorizado. Grande Bedeu. Grande Bedeu. Acadêmicos, aí, parceria com Caco, União da Vila do IAPI. Antes de Samba Semba, que, como eu disse no início da nossa conversa, tem sambas que a gente canta durante o carnaval, no período pré-carnaval, durante o ano, mas tem sambas que são eternizados. E esse é um, né, Edson? Samba é maravilhoso. Como é que surgiu a ideia? Claro, teve um enredo, mas como é que surgiu a inspiração para fazer esse belo samba? O enredo do Guaraci Feijó, né? Do Guaraci Feijó, isso. E aí nós tivemos ali, eu tive como parceiros o Caco Rabelo e o Hamilton, porque o Hamilton já fazia sambas com o Caco. Aquele samba do trem lá, que é o conhecido, o trem da alegria da Vila, era do Caco da Hamilton. Eles já vinham fazendo samba desde gurizada, lá eles já faziam samba ali, os dois. Eu entrei porque comecei eu trabalhava com o Caco, eu tocava violão, eles não tocavam, então já facilitou um pouco, né? E aí, no segundo ano, a gente foi fazer... O tema veio, assim, quando eu olhei o tema, eu disse, cara, esse tema é muito lindo. E nós vamos ter que ver como é que nós vamos criar, assim, uma maneira de enaltecer a negritude, não é só contar o enredo em si, né? Não só contar o enredo, tentar fazer de forma que enalteça a negritude, sabe? O samba em si, né? E aconteceu, e foi bacana, assim, que a ideia até foi do Hamilton. O Aluê é do Hamilton. A ideia do Aluê foi o Hamilton. Nem era Aluê, era uma outra coisa, e ele botou ali, e aí eu disse, não, cara, para rimar com batuquê, nós temos que botar o E junto. Alô, uma coisa assim, que já vinha na melodia que o Hamilton tinha feito. E aí falava no batuquê, eu digo, nós temos que terminar em E para fechar com batuquê. Aí o Hamilton, Aluê, então. Elas estão rindo, assim, ficou da coisa bem dos pinos, assim, a ideia, né? Então, Aluê, então, né? E aí a gente colocou. Antes era embaixo, aí eu passei para cima, a nota era baixa, era Aluê, consciência negra, era bonito igual, Aluê, era menor, Aluê, consciência negra, batuquê, é força negra, samba negro, vou dizer, nasceu o sol, nasceu a luz, eu botei para cima, não, vou passar para maior, Aluê, consciência negra, batuquê, é força negra, samba negro, vou dizer. E aí, o Caco chegou a chorar, nós estávamos tomando uma cervejinha ali, eu não sou de beber muito, mas boto nos dedos os copos de cerveja que eu já bebi assim, poucas vezes com amigos, né? E aí nós estávamos tomando, o Caco começou a chorar e disse, pai, isso aqui, assim, ó, eu senti uma energia, não é, cara, o tema tem isso e essa energia vem com a música. Esse samba tem uma energia fantástica. E aí nós terminamos a música toda em duas, nós tínhamos uma maneira assim, ó, eu criava um pouco de letra e melodia, o Caco criava um pouco de letra e melodia, o Hamilton criava um pouco de melodia, e tu vai escrevendo onde tu tem ideia de melodia. E aí nós nos reunimos 2 vezes só na casa do Caco, e metade do samba já saiu na primeira vez, que a gente levou de material, e na segunda a gente já veio com quase tudo meio engatilhado, só juntamos as ideias ali, fomos pegando o que tinha melhor de um, de outro, e casamos tudo ali, fechou que era uma luva ali, né? A gente pegava com o violão e ajustava a coisa, fechou que era uma luva. E nós tivemos um problema lá na vila, porque o Caco e o Hamilton, eles faziam sempre o samba era deles. Sempre. E quando tinha festival de samba enredo lá, o samba era deles. E no ano da Pombinha, que a gente ganhou lá,
O samba do ex-voa, voa, pombinha, voa. Ele não era cotado para ganhar, era para ganhar um samba do Alexandre, que estava bem ali, estava bonito. E quando o Caco me mostrou o samba, eu disse: Caco, aqui vocês estão passando no meio aqui do voa, voa, pombinha, voa, e isso aqui é um refrão. Isso aqui estava como um verso, dá para repetir. Aí tu fica com um refrão no meio e um refrão no final. E aí se mexeu ali, e eles já estavam com o samba escrito no festival, tudo. Daí nós fomos para lá, isso ele me mostrou na quinta-feira no serviço, sexta-feira eu dei uma ajustada com eles, e sábado nós fomos para a casa deles ensaiar de manhã, e de tarde já era o festival. Lá naquele prédio lá, que tinha lá, que era, eu não me lembro, tipo um clube ali que tinha perto onde é o Shopping do Vale, que agora tinha um clube ali, acho que eu não me lembro o nome agora. Eu sei que era, eu não me lembro o nome do clube. Era ali umas eliminatórias ali, primeira eliminatória. E aí nós passamos na hora lá, não me lembro quem é que ia tocar cavaco, e aí eu passei pro cara, a gente tinha definido o tom e tudo. Aí eu dei o tom pro cara, olha, não sei se era. Eu sei que o cara baixou um tom do samba. O samba ficou lá no porão para nós cantarmos, e ele não pegou a energia. E mesmo assim tinha que fazer uns ajustes ainda, que foi assim, ligeirinho que eles me mostraram, né? E aí passou para a final, 3 sambas passaram para a final, mas os caras já nos avisaram, né? Olha, o Caco era da escola, eles olham, o samba de vocês não passou, porque o Caco Hamilton da escola e tal, a gente passou assim, não, vocês já estão sabendo que não vai. É outro samba, que seria o do Alexandre, que já está mais ajustado, tá dentro. E aí tinha a final no outro fim de semana. Eu disse, não, agora a gente senta direitinho, ensaia direitinho, a gente leva mais um cavaco junto para reforçar, e aí elas vão ensaiar, porque a gente não ensaiou. Nós cantamos nós ali, o Caco, Hamilton e eu, os outros com puxadores, entendeu? Os outros com puxadores, com intérprete. Então nós fomos para lá, passamos, e aí, até o pessoal do Bolinha mesmo, até o falecido o Vavá, dessa vez não vai dar, cara. Dessa vez não vai dar, cara. O samba da Alexandre é bem melhor. E o Vavá sempre foi um cara muito coerente, assim, ele foi bem, né? O samba do Vavá tá bonito o samba. Aí eu fiz 2 ensaios com eles para acertar o samba, ajustar o samba. Ensaiamos mais uma vez aí na quinta-feira nós estávamos com o samba pronto. Aí o Caco, Edson, vamos fazer o seguinte, vou fazer um churrasquinho lá em casa e vamos dar mais uma passada. E samba melhorou muito, que eu botei o samba para cima, assim como eu fiz o Aluê, botei umas passagens para cima, melhorei o samba. E aí nós vamos ajustar o samba melhor. Então, tá. E aí ensaiamos, já estava pronto, só ensaiamos. Aí eles ficaram firmes mesmo. E aí levei o samba no tom. Quando nós começamos a passar, que era o pessoal passando um cantinho, o outro passa no outro canto, nós começamos a passar o canto ali, tinha uns 2 ou 3 alunos do Bolinha, eles disseram, não, para aí. O Sarará, não me lembro do nome do Sarará agora, que tinha de bigodinho lá, que era da Trica das Antigas, assim, bem agitador, assim. Eles disseram, não, vocês arredondaram a melodia, vocês estão bem ensaiados, agora o samba cresceu. Ele foi lá e chamou os negros da aula. Vem cá. Aí os caras vieram para lá, olharam. Ah, não, mas agora sim, vocês estão ensaiados, o samba está para cima, agora o bicho vai pegar, agora nós estamos... Aí os caras começaram a curtir com a gente ali, trouxeram mais uma turma grande da aula do Bolinha, eles começaram a fazer mas assim, o bafão aquele, né? Bafão, sim. E o samba cresceu ali, até o Medina olhou assim, você chegou, melhorou, agora tá gostoso. Então, assim, mas fomos para a final lá e depois ganhamos lá. Ganhamos o festival. E aí ficou aquele burburinho assim, mas ganhou porque era o Caco, já estava praticamente definido que não seria aquele samba, e depois ganhou do Caco, do Hamilton de novo, não, porque a gente ajustou o samba e ganhamos. Então, quando chegou no ano do Selene Rei, tinha festival de samba enredo também. E aí eles comentaram ali, aí o próprio João Aranda, que era o diretor de harmonia, me disse, Edson, sabe que a gente já se conhece lá dos ensaios do Imperador, lá na Acadêmica, a gente já se cruzou por lá e tal. Existe um papo aqui por fora que dá sempre o samba do Caco, do Hamilton, que agora está parceiro também, assim, vou ser bem sincero contigo, aqui vai ser justa a coisa, se for para ser, vai ser, não tem política, entendeu? Vai ser para ser.
Se for para ser, vai ser, mas se não for, não tem política aqui. Quem vai decidir o samba sou eu, o Irajá, o Medina, não sei o que. Eu disse, não, cara, tô tranquilo, festival é festival. Daí, aquele ano, eu fiz uma gravação no estúdio, fui gravar o estúdio, né? Até então, naquela época, a gente sempre gravava em casa, assim, no violãozinho. Aí eu fui no estúdio ali que eu fazia uns jingles, já, e gravava uns jingles ali no Pedro Amaro. Deve ter conhecido um estúdio que tinha ali na esquina da Rua da Praia, com a General Câmara, ali tinha um estúdio ali de gravação, de propaganda. O Maestro Garoto do Tombole e o outro faziam muitos jingles ali. Eu aprendi muito a cantar e a gravar ali com eles ali. Aí fui lá levar para gravar. Aí, naquela época, até foi... Tu deve conhecer o Guga, que é um pagodeirozinho lá de Viamão. Esqueci o sobrenome dele, pagodeiro lá de Viamão. Ele é compositor também. Ele tem uma música no primeiro CD do Contato Disco, ou no segundo Contato Disco. Ele era um gurizão. Eu conhecia ele onde eu cortava cabelo, ele cortava o cabelo ali. Eu tô indo pro estúdio, ele vinha com o rebolo na mão. Eu digo, ele disse, onde é que sabe? Então vamos no estúdio assim, gravar um samba que eu fiz para a Vila do EPI ali. E aí eu fui lá em cima, posso assistir? Eu digo, pode, quer lá assistir, velho. Aí eu fui gravar o samba só para fazer uma trilhazinha, mandar. Naquela época era fita cassete, não tinha CD ainda, né? Sim. Para mandar lá para a Vila, né? Gravei bonitinho com o violão, fiz um violão, dobrei o violão, cantei bonito o samba. E o operador ali, né, que é o Ganso, que é um técnico, devia conhecer um técnico de som, um Ganso, muito bom, cara. Ele chegou e disse, olha, o guri aqui tá fazendo umas levadas aqui nesse instrumento aqui, tá bonito pra caramba. Ele tá levando o samba e na hora que tu canta aquele meio batuque, ele tá fazendo umas levadas, ficou bonito pra caramba. Eles disseram, não, inventa, deixa assim. Eles não, mas tá legal pra caramba, meu. Aí eu terminei, aí ele rodou, né, eu fui lá pro lado, saí do aquário, fui pra lá, ele rodou pro guri fazer, eu disse, não, ficou legal mesmo, vai lá então, vai lá. Aí o guri fez. Conclusão, aquela gravação, naquele ano não saiu CD. E aquela gravação comigo foi a gravação que voltou na rádio, ali na João Pessoa, ali, né? Na Princesa. Na Princesa, com o rebolo, né? E o guri era dos novinhos da bateria do Bamba. Naquela época, o Gilson tocava na bateria do Bamba. E aí, quando começou a rodar na rádio, o guri disse, fui eu que fiz esse rebolo aí. Para! Não, fui eu que fiz, cara. Pode perguntar. Os caras não acreditaram que foi o guri, e foi ele mesmo. E ficou bonito. E a gravação foi para lá. E quando eu entreguei a gravação, o João chegou e disse, cara, eu vou dizer para vocês, aquilo que eu disse para ti está de pé ainda. Mas o samba de vocês ficou lindo. Mas está de pé aquilo que eu disse ainda. Vai ganhar o melhor. Mas ficou lindo o samba de vocês. Aí nós ganhamos o festival também. Aí aconteceu na voz do Medina, né? Sim. Um samba bonito, com um tema bonito, com uma história bonita. O Medina deu o recado. E aí a escola também, né? Porque senão não adianta tu ter um bom samba, um bom mostrador, se a escola não acontece também, né? Que as coisas, elas têm que vir tudo junto, né? Elas têm que vir tudo junto. Se o samba vier bem, o intérprete vier bem, e a escola vier bem, o samba eterniza, né? E foi o que aconteceu com esse samba aí. Eu acho assim que entre todos os sambas, uns dizem que é o Pompas Praia na Sua Calado, Bambas, né? Mas eu fico na dúvida ainda, sabe? Entre esse samba e outro que eu tenho. Esse samba, ele se tornou mais bombado, né? Em qualquer lugar que tu canta, ele acontece, que as pessoas lembram, né? Então, foi uma história, assim, para mim, foi uma revolução também, que foi o primeiro ano que apareceu aqui no Carnaval aqueles carros de 2 andares, né? De 3, que o Guaraci fez, que até então era só aquele primeiro andar e os queijos aqueles, e deu. O Guaraci botou no primeiro andar, no segundo, gente no terceiro, e aquilo ali também ficou bonito. Ele enalteceu todo o trabalho, né? O samba ficou muito lindo, a voz do Medina ficou assim, clássico. Ficou um clássico, e com a pena que naquele ano não saiu o CD, né? O Medina que gravou no disco, né? Dele, é verdade, gravou no disco. E não saiu o Festival de Samba e Renda das escolas também, que senão a Vila teria ganho. Não saiu o festival, né? Não fez festival assim, naquele ano não teve festival também. Mas foi 1991. Isso aí, 91. 1991. Verdade. Foi um momento assim, fora de série, achei muito bacana. Assim. Edson. E eu não conhecia
não conhecia carnaval, assim, em termos de quesito. Para mim era tudo, estava bonito, para mim ganhava, e não era assim. A era um conjunto. A comissão de frente faltou um componente, o cara chegou atrasado, saiu lá no final da escola, aí a comissão já tinha tirado a nota, e os caras tiraram o ponto porque apareceu o cara da comissão lá atrás. Olha, a comissão estava aí completa. Então ficou as coisinhas assim bem, mas ficou bacana, né? Coisa do carnaval. Mas foi um momento lindo, assim, sabe? De ver aquele pessoal assim, chorando, sabe? O pessoal da Vila, o Caco, o Milton, todo aquele pessoal da antiga da Vila, as pessoas chorando, se abraçando ali. Porque não interessa tu ganhar o título, interessa tu fazer um grande carnaval. Que é como eles veem lá no Rio de Janeiro, né? Se tu fizer um grande carnaval. História, né? O resto é o que vier, mas o que vale é tu fazer aquilo que tu programou e saiu bem feito. Isso é que vale. E foi o que aconteceu aquele ano da Vila. Foi muito lindo. E estamos conversando com o Edson Vieira, grande compositor do Carnaval Gaúcho. E você está curtindo o programa Na Dispersão aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube. Edson, tem alguma técnica para compor samba? Para compor uma música? Ou na base da inspiração, pega a nota ali no papel? Olha, eu pela experiência, porque eu não tenho só experiência no carnaval, né? Eu tenho experiência no nativismo e na música popular, né? Aqui, quando eu entrei para a faculdade, lá na PUC, no primeiro ano que eu entrei na PUC, foi em 75, tinha um festival que era o segundo Musipuc, que tinha saído em 74, 75 saiu o segundo Musipuc, como eu tinha entrado ali, eu entrei no festival. E ganhei o festival universitário ali, na PUC. Então, eu já acompanho naquela época, a minha linha era mais naqueles estilos assim de disparada, Geraldo Vandré, com percussão, aquelas coisas assim, as músicas mais assim. E alguma coisa também assim de Gilberto Gil, Paulo Diniz. Eu gostava daquelas pancadas, aquela pancadinha do Paulo Diniz, né? Eu gostava daquela linha, assim, então eu compunha muitas coisas. E eu comecei a papar muito festival estudantil pequeno, assim, só com esse tipo de música, assim. E aí fui criando assim, eu fazia as duas coisas, letra e música ao mesmo tempo. Mas depois, com a maturidade, com o trabalho assim, até para jingle mesmo, que os caras pedem uma coisa, eles te mandam uma letra, não, você tem que mandar a letra primeiro para mim ver o que falta para compor, seja para campanha política, ou seja para jingle de empresa. Aí tu manda a letra, não, ainda está faltando isso, aí tu completou a letra, agora faz a música. Aí eu boto a música. Muitas coisas eu faço separado, só a letra. E tem vezes que eu faço, a melodia vem primeiro, e depois eu faço, não só samba, né, em termos de música geral. Boto a letra depois em cima, ou faço as coisas juntos. Tá, juntos. Os últimos sambas enredos, todos eu fiz junto, os últimos 10 anos, mais ou menos, eu procurei fazer junto, mas eu montei olhando os sambas do Rio de Janeiro, eu tive uma ideia assim, mais ou menos, eu fiz um padrão para mim. Os refrões, primeiro o refrão da cabeça, a letra é o nome da escola, ou as cores da escola, em síntese, a essência do enredo, 2, 3 palavras que digam o que é o enredo, no caso, né? E são 4 linhas. Ou 5 linhas no máximo, que às vezes tu quer deixar o samba mais requintado, tu bota 5 linhas. Tu quer deixar ele mais comercial, mais povão, 4 linhas. Então, eu criei esse padrão assim. Se eu boto um refrão de 4 linhas na cabeça, no meio eu boto um refrão de 5 linhas. Que aí o samba fica mais clássico, fica mais... Primeiro verso, 4, 5 linhas. Segundo verso, 4, 5 linhas. Refrão no meio. Terceiro verso, 4 ou 5 linhas. Último verso, 4 ou 5 linhas. Então, eu crio um padrão assim. Quando eu tenho o enredo, eu pego o enredo e a minha ficou mais fácil para mim, em termos assim, de ter mais, digamos assim, mais conteúdo para poesia e para letra. Eu não me prendo na melodia. Eu pego o enredo todo, olho o que é o começo, o que é o meio, o que é o fim. Aí divido o enredo em partes. Então, eu sei que o primeiro bloco do samba, os primeiros 2 versos, vão estar na parte 1. Os segundos 2 versos
vão estar na parte 2 do tema. E os 2 últimos versos vão estar na parte 3 do tema. Então, eu divido a história, né, em 2 versos, e o começo, meio e fim. E aí, eu não me prendo, digamos assim, na quantidade de linhas. Eu vou escrevendo a história toda que eu vi do enredo, e aí eu não estou me prendendo, né, nessa divisão de 3 partes. Eu vou rimando, criando as rimas, contando a história, aumentando as rimas. Eu posso, assim, para o refrão, eu posso fazer 6 ou 7 linhas para o refrão, ou mais até. Depois, o primeiro verso, que vai ser 4 ou 5 linhas, eu faço 7, 8 linhas. Terceiro verso, eu faço mais também. Então, eu tenho, na realidade, quase 2 letras e meia, em termos de rimas e poesias e conteúdo. Aí, depois que eu tenho tudo aquilo ali, eu digo, agora eu vejo o que é o principal aqui. E aí eu tenho rima sobrando, eu tenho palavras sobrando, eu tenho, digamos assim, divisões métricas, que às vezes eu estou cantando uma coisa e não está ficando legal, mas na outra parte da letra que eu não estou usando, tinha uma divisão melhor ali para cantar, então eu puxo aquela para cima, e aí faço esse jogo. Aí eu reduzo, ou seja, eu faço uma release de letra em cima do release. Eu monto, né? Eu monto 2 letras e meia e depois reduzo a 1 letra, entendeu? 1 letra. E aí faço. E aí, geralmente, eu faço com o celular. Eu não faço com instrumento. Na minha caminhada, que eu já agora no inverno não, né? Mas 7h30, por aí, eu saio da minha caminhada, caminho uns 40 minutos, mais ou menos. No inverno eu paro. E aí, durante a caminhada, eu levo o celular e vou bolando, tanto letra como... Aí o enredo eu já estou com ele na cabeça, a letra eu levo um papelzinho ali com o enredo, com o resumo do que eu vou trabalhar, e aí eu fico caminhando e fico cantarolando o que veio legal, o celular, cantarola ali, apago, e aí vou, aliás, gravo ali e vou deixando. Porque eu chego em casa, aí eu pego o violão, o que eu vou aproveitar aqui que eu fiz? Já fiz refrões lindos, assim, na rua, assim... refrões lindos mesmo, assim, na rua, que veio até para outras músicas, sabe? E dessa forma. Então, mas também para mim não tem problema pegar uma letra de um compositor assim, pronta do samba enredo, e eu musicar inteirinho, sem tirar um O, um A, fazer inteirinho é fácil, dá para fazer também. E vice-versa, pegar uma melodia de algum compositor, né, ou minha mesmo, e botar a letra em cima. Tanto faz, como eu disse, eu acho que fazendo junto parece que a coisa flui melhor. A inspiração, ela vem tanto para a escrita como para o canto, ele vem conforme a paisagem que tu está tendo naquele momento do samba e do enredo, né? Tu está tendo uma paisagem, tu está vendo aquilo e tu está fazendo a música vendo aquilo, então parece que flui melhor, geralmente. Mas as outras também funcionam na parte comercial, assim, funciona e pega ratão, como se diz, né? Vai que... É o que os caras fazem lá no Rio hoje, né? Eles fazem tudo presetado, né? Tudo presetado. Mas a safra é boa, Edson? Hã? A safra dos atuais sambas dos últimos anos, você acha sambas de qualidade? Já que tu entrou nessa... Porto Alegre, por exemplo? Já que tu entrou nessa parte aí, eu vou entrar numa dessa que eu criei uma polêmica no carnaval e até os caras não me cutucaram muito no Facebook, foi só uns 4 que ficharam no Facebook e uns 4 que me ligaram. Amigos, assim, pô, como é que tu deu 10 para as 20 escolas de samba, né? Eu disse, meu amigo, eu não dou 10 para ninguém. Eu tiro nota se eles derem motivo para me tirar. Se eles me derem, se eles... como tem aquela baliza, o ponto de balizamento, a baliza aquela de tu estacionar o carro. Se tu passou da baliza, tu vai ser penalizado na carteira, entendeu? A escola então, entra por essa avenida. Eu não dou nota para ninguém. Todo mundo entra com seu 10. E aí eles podem ir deixando mesmo durante o caminho. E esse ano, eu não sei quem é que teve a brilhante ideia, mas foi um esperto. Eu acho que para defender o seu samba, que teria problemas, nós tínhamos no mínimo uns 5 sambas, mais ou menos, pelo que eu vi, que tinham semelhanças assim gritantes em cima do Rio de Janeiro, em cima de Porto Alegre também, falta de criatividade um pouco nas melodias, dentro do próprio samba mesmo. O primeiro refrão, o segundo refrão, quase na linha melódica do refrão de cima, então tu não cria uma nova ideia
está vindo, né? Trabalha em cima de uma melodia quase parecida, quase semelhante da outra, muda 2, 3 coisinhas, de plágio, né? Mas o regulamento antigo se julgava a criatividade. A melodia tem que ser alegre, vibrante, tem que ter variações nos desenhos melódicos, diferença de um verso para o outro, de refrão para o outro, isso aí tinha que ter. No regulamento anterior, essa é a previsão da criatividade do samba. E eles mexeram no regulamento, a letra ficou no mesmo padrão, mas a avaliação da melodia do samba ficou assim, ó. Só tinha 2 coisas. Eu não me lembro a primeira agora que pediu o regulamento. As características, primeiro, tem que ter as características do samba. O que é a característica do samba? Tu não precisa botar isso no regulamento. Samba é samba. A primeira coisa, tem que ter as características do samba. O compasso do samba é um só, entendeu? Não tem... E a segunda, que era a maneira de julgar a melodia do samba, era o critério que as sílabas das palavras da letra tinham que estar em harmonia com a métrica dos desenhos da linha melódica, simplificando. Tá, 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 tá. Essa é a melodia. Tá, 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 tá. Letra. Alupo, 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 bará. As palavras se encaixando exatamente em harmonia com a melodia. Onde tivesse muita palavra, com pouca melodia que tu não consegue entender porque o cara está atropelando para cantar, pouco espaço de linha melódica para muitas palavras, ou muitas sílabas. E vice-versa. Poucas palavras para um espaço longo de melodia, que às vezes o cara para de cantar porque terminou a letra e tem que ficar dando chamada ali porque faltou melodia, né? Então, só nesse caso que se penalizaria os sambas, onde a métrica da letra não se encaixasse na melodia. Isso não aconteceu. Não aconteceu isso. Tá? E com relação às letras, o regulamento é bem claro. A letra do samba-enredo ela tem que ser popular. Ela não precisa ser uma obra-prima. Ela tem que contar o enredo com começo, meio e fim. Contar os seus principais personagens, os principais fatos e os principais tópicos. Né? Se tiver tudo isso aí no contexto, a letra tem que ter um pouco, tem que ter rima, tem que ter um pouco de poesia, mas não precisa ser uma obra-prima. Se contar o enredo e tu ler a letra e entendeu que é o que a escola vai trazer e o samba está cantando aquilo, deu. Se a gente for olhar a nominata dos compositores que passaram nos sambas esse ano, 90% dos sambas tinham parcerias com o Rio de Janeiro, São Paulo, sim. 90%. E os que não eram de São Paulo, estavam daqui, eram tudo bam também. Letristas, professores, não tinha nenhum cego ali. Então, as letras, a gente até sempre teve vai se mudar o padrão, até porque aconteceu um inconveniente, a gente viu o que aconteceu e a gente não pode mais deixar acontecer. E, geralmente, nós como jurados, tanto no interior, aqui em Porto Alegre eu joguei poucas vezes. Foi só 2 vezes, foi mais no acesso e no grupo de baixo, quando era separado. No especial foi a primeira vez. A gente, no hotel, a gente já tinha os temas enredos das escolas, então a gente olhava o enredo e já olhava a letra. Sim. Olhava a letra, olhava o enredo, tu já dava nota para a letra, entendeu? Nossa, a letra está contando tudo, então é menos trabalho para a avenida, tu só vai ver se ela está encaixadinha, está sendo cantada, se a melodia está bonita, está criativa e deu. Então, mas esse ano eu não vou contar o que aconteceu lá na nossa confraria, eu contei o que aconteceu, mas aqui não dá para botar. Mas a gente viu que esse sistema também não tu pode até ter uma prévia, mas para a avenida pode acontecer outra coisa. Outra coisa, sim. E aí, então a gente nos pega desprevenido porque a gente já saía com a nota do hotel da letra porque a gente já tinha analisado a letra. E não se deve fazer isso, tu tem que olhar tudo junto no momento. Porque valeu o momento. Então, essas letras todas estavam
muito bem elaboradas. Umas melhores que as outras, algumas obras-primas, tinham umas 5 ou 6 letras, que eram obras-primas mesmo, poesia pura, linda, 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 linda. A gente se arrepiava e disse, pô, olha que coisa linda isso aqui. Pena que não fui eu que escrevi isso. Coisas lindas, entendeu? Então, as letras não tinha como penalizar. Todas elas estavam, ao meu ver, estavam muito bem elaboradas. Dentro do... Tu não pode procurar cabelo em ovo, né? Tem que tirar nota, não tem... Eu botava na primeira noite, cara, eu não tinha alternativa aqui, tá passando tudo redondo, não tem como... Redondinho. Né? Não vou penalizar do nada. E aí, como a melodia era só esse problema das métricas, e esses problemas foram resolvidos, tinham 2 escolas que tinham esse problema da métrica, e os diretores de harmonia ou puxadores foram espertos. Eles cantaram sozinho aquela parte. Com técnica vocal e tudo, eles pronunciaram, articularam corretamente, dividiram mais fácil, e aí conseguiram resolver o problema. Eles se escutarem isso, vão ver, o Edson viu que ali nós tivemos que fazer isso para poder resolver o problema, entendeu? Então, a gente faz, quando se trabalha com harmonia de escola de samba, se usa esse artifício quando os apoiadores, o grupo de sustentação, a maioria não consegue alcançar a nota do samba, está muito aguda ou muito grave. Então, tu usa esse artifício com o intérprete, o número 1, que ele tem mais técnica. Naquela passagem ele canta sozinho. Aí então os caras, pô, que bonito, deixaram o cara cantar sozinho. Não, porque ali tinha problema e ele vai fazer sozinho, que ele faz bem. Então tem essas macetes assim de harmonia, né? Então 2 escolas usaram isso. E foi exatamente onde tinha o problema de articulação, e ele resolveu normal, porque ele não dividiu como a escola estava cantando, ele dividiu interpretando. E aí ficou sem problema nenhum na métrica. Então, eu não tive como penalizar. Né? Mas, na realidade, as letras são muito boas e a qualidade dos compositores os sambas foram muito bons. Eu não sei se quando ficou as notas, aquela que cai uma nota ou outra, das 20 escolas, só 2 não tiraram, as 2 notas ficaram 10, 10, 10. Porque nós tivemos o outro jurado meus colegas ali, na primeira noite eles deram, um deu o 2,9,9 e um 9,8, e o outro deu um 9,9 e um 9,8 na primeira noite. Na segunda noite, um deu 9,9 e o outro deu 10 para todo mundo também, entendeu? Porque eles estavam com medo, eles estavam assim, aí disse assim, pô, tu deu trocão, nós estávamos apavorados ali, vendo como é que nós íamos fazer, não sei o quê, que a gente não se conversava, porque nós estávamos de hotéis separados. A gente só se conversava quando nós estávamos todo mundo junto, indo para ali para os cavalos, os caras assim, como é que foi? Esses caras, não foi, eles passaram bem, eu dei 10 para todo mundo. Ai, ainda tirei, pô, professor, achei que dei de 10 demais. Não, cara, tu tem que ver com justiça. Se tu não viu o problema, deu. E aí foi, né, por analisar assim, só 2 escolas. Quando fica as 2 notas finais, só 2 escolas tiveram, uma tivou 9,9 e a outra também 9,9. No resto tudo 10. Eles pegaram o pé no samba enredo, eles não acreditaram, mas no tema enredo também deu muito 10. Foi só uma escola que não levou 10 no tema enredo. E tinha motivo, né? Tinha motivo. As outras todas foram lavando 10, 10, 10, os 3 10 de 10. Mas ninguém comentou isso, mas pegaram o meu pé, porque acharam que o Edson... Encheu de 10. Aí quando os caras me ligaram, eu disse assim, tu conhece samba? Conhece samba? Então faz o seguinte, eu estava na primeira cabine. Tu assiste, olha o vídeo da Cuba, né? Sim. O vídeo da Cuba, assiste os primeiros 20 minutos, que são os meus, e analisa a letra de cada samba. Ou tu faz o seguinte, dos sambas que tu achou que não mereciam tirar 10, tu assiste só esses. Aí lê o regulamento do carnaval, aí depois tu me diz, onde é que tu tira a nota? Tu não vai tirar a nota. Os 4 eu dei a resposta para eles. Aí eu fico, e uma brinquei, olha, a única escola que eu ia tirar era a tua, mas eu achei que... Pois é, agora tu gostou, né? Para os outros tu quer tirar, mas a tua não, pois é.
Se tivesse que tirar, mas foi assim, no caso foi bem, o pessoal, eu fiquei bem tranquilo, sabe, com esses caras, eu tenho consciência que eu fiz, que eu não posso fazer injustiça com as pessoas. Sim. Eu levo um ano trabalhando, fazendo um trabalho sério, fica na hora ali, o cara do nada diz, isso aqui eu vou dar, isso aqui tanto vou tirar, e deu. Não, isso é uma falta de respeito. E o importante é cumprir o regulamento. O regulamento, ele é claro, então tu tem que cumprir o regulamento. E nós temos uma regra lá na associação ainda, que quando tu tem qualquer dúvida, está dúvida se vai pegar no regulamento, se não está na dúvida, não penaliza, para evitar a injustiça. Entendeu? Mas esse é o critério que eu usei e fiquei de consciência tranquilo. E qualquer um que me perguntar qual é o samba, tu deu 10 samba dele, olha aqui, olha a letra, olha aqui, analisa aqui. Não, tá certinho, não tem o que tirar. O nível foi muito bom. O nível dos sambas foi muito bom mesmo, entendeu? Eu acho que as escolas, eles têm que resolver o problema das aulas que são enxertadas e não cantam. E não cantam o samba. Eles têm que fazer um trabalho de arregimentar a pessoa responsável por essa aula. Eles têm que trazer para a escola, o cara tem que fazer o pessoal cantar. Tem que ensaiar eles, tem que fazer uma reunião, tem que fazer um churrasco, a gente vai lá, vamos ensinar. Tem que fazer. Se fizer isso aí, o carnaval cresce muito mais ainda, porque se tu vai olhar, eu não vou citar o nome que os caras vão dizer, é umas 5 escolas, no máximo, ou 6, que bombaram cantando Sim. na avenida, que aí tu olha, isso é carnaval, se não cantar, mas os caras passando só aqui, só no, né? Mas os sambas foram lindos esse ano, foram muito bons sambas, uns técnicos, totalmente técnicos mesmo, para passar e com eficiência, e outros para explodir. Então, eu achei muito bom o nível dos sambas. No interior também, porque os compositores estão fazendo muito pelo interior também, sambas, então o nível está em alta no samba. Que maravilha. Edson, já quase 1 hora de papo, né? Passa rápido. E até para começar a encaminhar a nossa conversa, um grande papo, grande aula até de composição de samba, de música. Que eu entrei no outro assunto, era para falar dos sambas, né? Não, mas tá ótimo, maravilha. Então, sambas assim, que tu perguntou quantos sambas eu fiz. Eu tenho sambas assim que são de escolas que não estão hoje no top, mas tu canta A Mãe do Ouro, da Lomba do Pinheiro, se a gente cantar numa festa, A Mãe do Ouro, oi, o seu tesouro, oi. O pessoal vem cantando, é a Lomba do Pinheiro, o pessoal conhece o samba porque ele aconteceu com o Paulinho do João na Avenida. A escola veio bem, né? O samba da Expo Inter, lá no Samba Puro, só não sabe quem foi, na Expo Inter ver o boi, oi, 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 que moral. Quer dizer, as coisas vão acontecendo assim e a gente não imagina que isso tudo fez história. Fez história, eles vão acontecendo. Onde tu cantar em algum lugar, o pessoal lembra. Onde tu cantar, as pessoas cantam, entendeu? Aquele samba lá da Copacabana que eu fiz com o Márcio, cantou Hará filosofia, ria, 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 hará filosofia, ria, ria. Então, fica assim, né? A Vila do IAPI, quando terminou o desfile do Aluê, da Vila, estávamos já saindo na dispersão, e aí eu achei o Caco amigo, estavam chorando, comemorando. Gente, a escola estava passando, e eu já estou na cabeça com a ideia do que nós vamos botar no refrão do ano que vem. Eu não sei nem o que vai ser o tema, mas o jogo de palavras eu vou usar. Vilaiê, quero ver a vila se remexer. Na, vileia. Essa vai ser a ideia. E ficou. No outro ano a gente fez, com o Paulão, venceu o Festival de São Mineiro. Vilaiê, quero ver a vila se remexer. Na cavalhada brincar, vileia. Cristão não pode perder, o Moro tem que saber. E nesse bolo tudo pode acontecer. Vilaiê. Quer dizer, terminou o desfile, disse, olha, eu vou fazer esse jogo. Vilaiê, vileia. E funcionou. Funcionou muito bem isso aí. Então, na realidade, assim, foram muitos sambas e teve o
o da Rádio Gaúcha, né, também, que eu acho que é importante, né? Essa guria vai longe. Vai, muita história para contar. E o Cláudio Brito, que nos procurou lá, né, disse, olha, a rádio vai fazer um desfile para comemorar. O Leandro Maia e o Wilson Ney, né? Leandro Maia e o Wilson Ney. Isso. Foi ligeirinho, né? Ele chegou ali, né? Mas é isso, assim, nos sambas, assim, de carnaval, mais ou menos é por aí a minha história, né? E tem uma música para mim que eu acho que ainda considero que é mais, como citou ali, onde vai, em qualquer evento é cantado, que é aquele Caso de Amor, aquele, né? Pois é, aí que eu quero chegar, eu quero chegar, porque olha, é impressionante essa música. Onde você mesmo destacou, onde vai qualquer festa, 15 anos, casamento, em quadra de escola de samba, enfim, quando toca essa música é uma loucura, e é uma música muito nossa, né? Muito gaúcha, muito porto-alegrense, né? Bem, o Caso de Amor, ou popular, só tem um problema nesse amor. Né? Eu fui obrigado a registrar na nossa associação, lá na Socimpro, para os direitos autorais, porque em muitos casos estava lá o valor sobrando lá e não tinha identidade do compositor. Só tem um problema nesse amor, Carlos Medina. E o cara diz, tem um monte de dinheiro aqui, mas com Medina, tu não sabe que essa música é minha, isso aí é o Caso de Amor. Então tu vai registrar com 2 nomes, então, para poder pegar os direitos. Era um dinheirinho bom lá, peguei ali dos coisas. E essa música foi uma história bacana também, que na realidade foi no ano do Pompas Praia na Soca Acalá, que se fez, que eu fiz no Bambas da Orgia, pro Bambas da Orgia, e era o contrário. Eu sou Bamba, ela é imperador, mas tem e o Jajá veio conversar comigo. Jajá é muito franco ele, né? Mas vou ser sincero contigo, não vai ficar chateado comigo. Eu gosto do samba de vocês, esse Viana Sul, tá lindo, mas essa música que tu fez pra quadra, cara, não tem nada a ver comigo. Eu tenho que cantar samba socado, pegado, papai gira. Tem que ser pegado, isso aí é romântico, para mim não tem nada a ver, eu não tenho não vou conseguir dizer isso aí, não vai acontecer comigo. Ele disse assim, eu vou até tentar, mas eu acho que não vai rolar, não faz o meu gênero cantar assim. E o Wilson Ney me veio e disse, olha, o Jajá até está tentando, mas, cara, não ficou legal com ele. A música não rolou. E aí tu tem a impressão que a música não é tudo isso. Tu olha assim, tu tem a impressão que a música não é tudo isso. E na realidade não está funcionando com ele. E aí não rolou a música. E o Wilson Ney, aí eu tô lá na Marcília, eu trabalhava na Marcília à noite, me chega lá o Medina, tipo 10 horas, me chama lá na portaria, eu vou lá descer lá no Medina, lá. Veio conversar comigo. Eu vim conversar contigo porque o Wilson Ney me disse que tu fez uma música pro Bambas da Orgia, um samba de quadra, lá tipo um samba de quadra, um axé, né? Um axé music. Naquela época o Medina cantava aquele aê. Ele estava bombando ali, né? E aí ele chegou e disse que não funcionou com o Jajá e que eles não vão usar no repertório. A música é linda. E o Wilson Ney disse, o Medina é só para inverter os nomes que vai bombar contigo. A música é para ti, não era para o Jajá. Aí ele disse assim, tu cantarola, podia cantarolar para mim um pouco? Não, tu quer eu gravo com violão, se tu tá interessado, já é tu. Ele disse, não, cantarola, ele levou esse gravadorzinho que a gente comprava ali na Vigário de Inácio, ali naqueles monte de banquinhos, gravadorzinho pequeno assim. Ele disse, não, cantarola é para mim. Aí eu comecei a cantar, cantei, dei uma volta só na música só, e ele, cara, vou arrebentar, tu vai deixar comigo essa música, é tua. Vou arrebentar com essa música. Eu vou gravar com violão em casa. Eu disse, não precisa gravar nada. Aqui eu já pedi tudo o seguinte, assim, vai uns 3 meses depois ou 4 meses depois, que aí já estava bombando, tipo dezembro, assim, né? Janeiro, ele me ligou e certo, eu preciso que tu apareça lá no Imperador, porque tu não sabe bombando. Tu não sabe o que está acontecendo com a música lá.
Tem 4 mil pessoas cantando outra música dentro da quadra lá e bombando, explodindo. Eles dizem assim, tá tão assim, Edson, tá. Acho que o pessoal do Bamba acho que até se arrependeu de não ter usado a música lá. E aí eu fui lá na quadra, ele me apresentou o pessoal e eu olhei aquilo, me emocionei, que coisa, né? Esse que é o gratificante, que às vezes eu nunca cobrei samba enredo, para te não dizer que eu nunca cobrei, eu acho que 2 vezes eu cobrei, aqui em Porto Alegre eu cobrei uma vez samba enredo, não vou citar o motivo, porque a escola fez uma sacanagem de outra forma e depois vieram de novo, já tudo bem, então não é tanto, não valorizaram quando eu fazia de graça, né? Então agora é tanto, então, para vocês, né? E cobrei. E foi só uma vez também, que a outra vez eles vieram de novo, eu passei para o Vitinho e para o Anjo fazer isso. Não quero mais conforto. Então, assim, não dá tanto retorno financeiro. Até deu agora nos últimos sambas aí, com essas transmissões da RBS, chegou a dar uns cachês bons. Eu cheguei a pegar um valor bom aí, sabe, do ECAD. Mas mesmo com o ECAD antes não dava. Eu tinha vários sambas, como eu disse para ti, eu tinha 60, 70 sambas para mais, e não dava, somava todos eles aí de rádio, coisa, dava 300, 400, 500, 600 quilos, somando todos juntos, num ano, um pouco mais. E no nativismo eu tirava 4, 5 vezes mais do que isso, as bandas tocando nos bailes, as minhas músicas e coisas, ou os CDs rodando nas rádios, me dava muito mais no nativismo do que no carnaval. No carnaval. Então, mas o caso de amor foi essa história que aconteceu assim, era com Bambas e foi estourar com Medina, né? E da onde surgiu o casal? Mas a história veio exatamente da rivalidade. Eu pensei, eu já tinha essa ideia de fazer em cima da rivalidade. Acontece com muitas pessoas, assim, vários amigos meus, assim, sabe, conhecidos, que eu sei da história deles, que a esposa é imperador e ele é Bamba. E vice-versa, não é 1, 2 ou 3, são vários casos assim. E eu já tinha pensado ainda assim, ainda vou fazer uma música nessa... Porque a rivalidade sempre foi mesmo Bamba e Imperador, né? Verdade. Ainda mais pelas cores, vermelho e azul ainda, né? O Grenal. Grenal do Carnaval. Então funcionou e aí veio essa ideia. E eu procurei fazer uma letra bem simples e romântica, assim, sabe? Sem ser pobre, porque é muito mais difícil de escrever com simplicidade, sem ficar pobre, que é o que o Mário Quintana dizia, o difícil é escrever simples, bonito, sem ficar comum, né? Tem que dar a ideia, a mensagem, a poesia, e eu consegui fazer isso, que é uma história que realmente... E as pessoas, às vezes, estão cantando e eles se olham um para o outro e um é o outro, outro é o outro. Isso aí foi para nós, né? Eu tive... eu vejo inclusive o Márcio cantando direto ainda, né? Sim, não tem como não cantar. Está rolando direto. E ainda quero ver se o ano que vem a gente faz uma gravação boa com ela, assim, sabe? Tipo, para botar mesmo um videozinho, alguma coisa assim com ela. Você pode até me confirmar, eu estava até pesquisando na internet, agora eu não sei o período, o ano, foi durante a pandemia, enfim, no Porto Alegre em Cena teve um espetáculo que o nome só tem um problema nesse amor, inspirado na música. Isso. A produção foi do Mestre Newton. Sim, também, mas teve aí a velha guarda, a velha guarda de Bambas. Com a velha guarda, isso. Mas teve um espetáculo. Agora eu não sei se teatral, enfim, agora eu li. Eu sei que foi inspirado na música. Eu sei que teve, porque me veio um direitinho autoral dessa aí também. Inspirado na música. 300 e poucos pila só do evento esse, do teatro, me lembro disso aí. Aconteceu sim. Foi, maravilha isso. É bacana de ver assim, porque o valor, como eu disse para ti, o valor da arte não é o valor financeiro. É o valor de tu ver a massa cantando, tu ver a tua música acontecendo em tal lugar, as pessoas cantando, as pessoas identificando, assim, sabe? E eu tenho amigos meus, assim, casais, que depois conversando, que eles vão na Saldanha e tal, sabiam que eu fazia música, mas me conheciam mais pelo nativismo, assim, sabe? Sim. E, mas essa música é tua, a gente canta direto, não sabia que era tua. E aconteceu
Na realidade, quando tu tem um intérprete de ponta, de primeiríssima linha, entendeu? É o caso de um Medina, de um Paulão, de um Barulho, de um Jajá, de um Porto, de um... Vários, estou esquecendo nomes aí. Barulho, tem vários aí. Esses caras, esses intérpretes de ponta, de primeiríssima linha, se eles pegam uma música boa, eles fazem ela acontecer mesmo. Eterniza. Eles são bons, eles eternizam. E eu tive essa oportunidade com essa música aí. Aliás, as duas eternizações são com Medina, né? Com Medina. É o Antes de Samba Semba, o Aluê, e o Caso de Amor. Até ficou bacana porque o João Aruanda começou a usar isso na quadra do Imperador. Eu me lembro na Princesa ainda, e depois, quando ela já metrô, ele também dizendo vou mandar aqui um Aluê pro meu amigo, não sei o quê. Porque teve, inclusive, eu tive uma crítica quando eu estava na Princesa, um estudioso de negócio, digamos assim, de afro, assim, com esse da religião. Da religião. Não da religião, eu digo de história mesmo, da África. Depois, o historiador mesmo, ele chegou assim, ele criticou dizendo que essa palavra não existe no dialeto africano. Deixou bem claro. Na Princesa, o cara no ar ligou e disse, isso aí não existe, isso aí é o cúmulo, essa palavra não existe no dialeto africano. Eu estava lá no ar, né, falando, e o cara veio para cutucar. Não é só na internet que tem, né, no Facebook. Hoje em dia, né? O cara ligou e disse assim, mas e quem é que disse que tem no dialeto africano? No samba, na música, a gente canta olelê, olalá, olê, olá, ô, babá. É exatamente isso, a gente usou isso aí, era para ser olelê, olá, assim, e era para rimar com batuqueia, a gente criou aluê. E na realidade, ficou como se fosse uma saudação. Ficou como uma saudação. E o João Aruanda começou a usar isso, como você disse, um aluê para o fulano, mandar um aluê para o fulano. Ficou muito bacana isso. Assim, essa música nos trouxe, não foi só para mim, né? Porque o Hamilton Zidane, eu sinto orgulho da nossa parceria e orgulho de ter essa música na voz do Medina. Que ninguém faria isso como ele fez. Grande. Ninguém faria isso como ele fez. Fantástico. Grande. Isso é, como dizem na gíria, como dizem assim, alguns até ficam assim, mas ele, com respeito a todos eles, ele é o número um. Ele sempre será o número um. Saudoso Carlos Medina. Edson, 1h e pouco de papo, muito bom. Tem que marcar outra hora. Eu tenho o privilégio, muitas vezes, né? Porque temos aí a confraria do Carnaval e eu tenho o privilégio de muitas vezes ouvir essas histórias maravilhosas. Mas 1h e pouco de pau. E eu queria compartilhar essas histórias no nosso canal aí, porque essa é a ideia, né? De homenageá-los, ouvir essas histórias maravilhosas. Estamos fazendo essa série de compositores, claro que vai vir outras funções, outros destaques do Carnaval brasileiro. E começamos com o Noca da Portela, pé direito, e continuamos com o pé direito, com esse bate-papo com você aí, que foi maravilhoso. Saber um pouquinho dos detalhes de como é feito uma música, né? Não é só a questão do carnaval, do samba, porque samba é música, né? Não deixa de ser, né? Vamos parar com isso. Então, o detalhe como é feita a música, com a ideia de onde surge, isso foi maravilhoso. Vamos marcar outra hora aí para continuar esse papo maravilhoso aí, vai ouvir mais histórias. Vai ser um prazer, o prazer é todo meu, e eu volto a agradecer pela oportunidade, e eu esqueci de agradecer a todos os compositores que fazem que têm o mesmo sonho, né? A mesma alegria que eu tenho de compor e ver a sua obra sendo cantada por esses intérpretes maravilhosos, que eu também tenho que agradecer a todos os intérpretes que cantaram e que cantam a minha obra, os que cantaram antes, que gravaram, os que cantam hoje nas festas, nos bailes, os músicos que tocam também, os violões, os cavalos, esse pessoal todo que
que leva adiante a nossa obra. Então, eu agradeço a todos eles que fazem parte desse universo, né, que é da nossa música, não só aqui, né, para fora também, que eu acho que essa nossa música rolou lá no Rio de Janeiro já, Medina já cantou no Rio de Janeiro, ela aconteceu lá no Rio também. Então eu agradeço a todos eles que eles, nós compositores não seríamos ninguém se não tivesse quem cantasse a nossa obra, né? Na realidade é isso. Então eu agradeço muito aos intérpretes e aos músicos que participaram na execução dessas obras aí. É verdade. É isso aí. Conversamos com Edson Vieira, grande compositor, samba, nativismo, enfim, um dos grandes músicos do nosso estado do Rio Grande do Sul e do nosso país. Aluê, Edson. Programa Preleção. Aluê, para ti também, Elias. Um abração aí para ti. Sempre com um grande Aluê, convidado. obrigado. Abraço.